Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca. Olá! Que alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso podcast Conexões Verdes sobre saúde e inclusão. Eu sou a Cleide Lima, estou aqui falando com você, e hoje nós temos um convidado incrível, que eu tenho uma honra, um prazer, uma satisfação enorme de trazê-lo aqui. E a gente vai falar sobre o tratamento para NMO. Bem-vindo, Dr. Erval Ribeiro Soares Neto, ele que é coordenador do Ambulatório de Neuroimunologia do Hospital do Servidor do Estado de São Paulo e também é membro do Centro de Esclerose Múltipla do Hospital Albert Einstein. Obrigada por você estar aqui com a gente, podendo trazer seus conhecimentos. Eu estou muito feliz com isso. Oi, Cleide. O prazer é meu de estar mais uma vez num projeto com a BNMO. É muito bom falar para os pacientes. Então, sempre que me convidarem, eu vou fazer de tudo para estar presente. E a gente agradece. Sua didática realmente é ótima. Então, vamos lá. Vamos falar de um tema que para muitos é complicado, para muitos outros é polêmico e que dentro do nosso ecossistema brasileiro de saúde é de luta, né? Então, vamos falar do tratamento para NMO. Então, normalmente, pelo que eu entendi até hoje, e aí você me corrige se eu estiver errado, o tratamento para NMO ele tem dois tipos de tratamento. Aquele tratamento que é para controlar o surto, né, a crise, e aquele tratamento que é para evitar que tenha esse surto e essa crise. Então, explica um pouquinho para a gente sobre essas diferenças. E aí, se você quiser, você já pode falar também sobre como que está sendo esse tratamento hoje em dia aqui no Brasil. Excelente pergunta, Cleide. A neuromielite óptica é uma doença que se apresenta com surtos, né? Então, surtos de neurite óptica, que são alterações visuais, surtos de mielite, que levam à fraqueza e alteração de sensibilidade das pernas, dos braços, com dificuldades de andar. E o tratamento ele vai se dividir exatamente no tratamento dos surtos, que quando o surto ocorre, você acelerar o processo de recuperação desse surto, e também o tratamento para prevenir novos surtos, que seria o tratamento de manutenção, o tratamento a longo prazo. Então, quando a gente pensa no tratamento dos surtos, de forma geral, que depois a gente vai detalhar melhor, consiste principalmente do corticoide, que em geral é feito de forma venosa, em alta dose, que é o que chamamos de pulsoterapia. Além disso, a instituição, nos surtos graves, de plasmaférese, que é um processo de filtração das substâncias inflamatórias do sangue. Esse é o tratamento do surto, que deve ser feito de maneira muito rápida após a detecção do surto. E, além disso, existe um tratamento preventivo ou de manutenção, que é a instituição de um medicamento com efeitos imunossupressores para prevenir que o paciente tenha novos surtos. Esse medicamento ele pode ser oral, ele pode ser endovenoso, existe opção subcutânea. São esses tratamentos que têm algumas opções para prevenir os novos surtos. E o que define, assim, o que é o melhor para esse paciente? Porque como tem algumas opções, então como é que o médico define qual que é esse tratamento que aquele paciente em específico ele deve tomar, ele deve fazer? Perfeito. Em relação ao tratamento do surto é mais claro, tá? Então, e é muito importante a gente levar informação sobre a importância do tratamento do surto. Porque o tratamento do surto é aquele que, se você atrasa 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, você perde a chance da recuperação do problema neurológico, tá? Então, o tratamento do surto ele é bem consolidado, é você começar a pulsoterapia com corticoide, muitas vezes é necessário a internação hospitalar, então o paciente ele vai receber durante provavelmente 5 dias corticoide na veia, e se esse surto for grave, como assim grave? Se for um surto que afeta, por exemplo, a capacidade de andar, ou um surto visual com uma perda visual muito grave, além dessa pulsoterapia, vai ser iniciado a plasmaférese, que é um procedimento de alta complexidade que, infelizmente, nem todos os hospitais têm. Então, muitas vezes é feito em hospitais maiores ou centros de referência, que o paciente vai ter que receber um catéter venoso para que, em dias alternados, esse sangue seja filtrado
através de uma máquina para reduzir o processo inflamatório do paciente. Esse é o tratamento do surto, ele é bem estabelecido. Aí, a gente depois vai ter a definição do que vai ser iniciado para o tratamento preventivo. E aí a gente tem uma grande mudança no ano de 2023, que foi a aprovação de medicações on-label, ou seja, medicações aprovadas na Anvisa especificamente para neuromielite óptica no Brasil. Porque antes disso, os pacientes apareciam com a doença e a gente, como neurologista, obviamente tinha que tratar, mas não tinha medicamentos específicos. Então, a gente utilizava tratamentos off-label, tratamentos fora de bula para neuromielite óptica, emprestados, digamos assim, de outras doenças. E esses tratamentos incluíam imunossupressores orais, como a azatioprina, o micofenolato e também alguns tratamentos endovenosos, como o rituximab. E aí, com a chegada desses tratamentos on-label, a gente tem outras opções. A grande questão é que os tratamentos em bula, por serem medicações de alto custo e por ainda não existirem protocolos de tratamento bem estabelecidos, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, a gente ainda tem muita dificuldade de consegui-los. E muitas vezes os pacientes ainda são tratados com esses tratamentos off-label. Para o médico definir o que utilizar, algumas questões têm que ser consideradas, principalmente a gravidade do surto, mas o que mais define ainda, infelizmente, é o que ele consegue prescrever para o paciente. É a facilidade do acesso dessa medicação preventiva para o paciente. E uma coisa, Cleide, tem mudado muito nessa definição. Porque antes, o tratamento da neuromielite óptica, ele se baseava um pouco no tratamento clássico da esclerose múltipla, que também já mudou, que era começar com um tratamento de mais fácil de conseguir, por exemplo, a azatioprina, que é um imunossupressor relativamente de baixo custo, e se o paciente tivesse uma falha, tivesse um novo surto durante esse tratamento, tentar um tratamento mais potente, como, por exemplo, o rituximab. Isso é uma coisa que a gente fala que é um escalonamento, escalar de um tratamento menos eficaz para um tratamento mais eficaz. E isso mudou. Por quê? Porque hoje a gente acha que a gente tem que pensar o melhor tratamento disponível para o paciente com neuromielite óptica desde o início, porque a gente sabe que um surto, infelizmente, já pode deixar sequela. Um surto, quando o paciente tem uma alteração visual, se ele tiver um segundo surto, ele pode ter uma perda visual grave, até uma cegueira. Se ele tem um surto na medula, no segundo surto ele já pode ter um déficit motor ainda maior. Então a gente não tem que ficar tentando o mais fraco para passar para o mais potente. Então a gente sempre tem que tentar para o mais eficaz disponível desde o início. Isso é uma mudança dos últimos anos que a gente tem considerado para o tratamento da NMO. Bacana. Mas aí agora vamos falar dos desafios, né? Você traz essa lógica de que prescrito aquilo que é possível, normalmente, dentro daquele estado, né, naquela cidade, ou às vezes até naquele equipamento hospitalar, que seja possível que aquele paciente tenha acesso. Mas o que você tem visto enquanto médico, quando você conversa com seus colegas que moram em regiões outras no Brasil, que não é São Paulo, né, que não tem tantos acessos, que tem dificuldades até para conseguir chegar realmente ao diagnóstico? Como é que está sendo esse tratamento nesses lugares? E o que é que a comunidade médica pensa disso, tem discutido sobre isso? Ótima pergunta, Cleide. A gente mora num país de dimensões continentais, que a gente tem uma heterogeneidade de acesso à saúde, tá? Mas eu queria te dizer que até em São Paulo, né, um centro que tem muitos centros de referência, o tratamento para NMO não é fácil. Imagine em regiões ainda mais distantes, em regiões e cidades que não têm centro de referência. Eu costumo dizer que existe um abismo entre o que a gente consegue, por exemplo, como especialista para os pacientes com esclerose múltipla, do que o que a gente consegue para os pacientes com NMO. Algo muito importante, Cleide, é o protocolo do SUS, que é chamado de PCDT. O PCDT para esclerose múltipla tem mais de 10 opções de tratamento. O PCDT para neuromielite óptica não existe. Não existe. Então, isso já mostra assim, o abismo que é. Tá? No plano de saúde também, a gente tem para a esclerose múltipla um rol, que é chamado rol da ANS, que determina a cobertura obrigatória para a esclerose múltipla. Para a NMO, isso não existe ainda. Na verdade, nem a dosagem do anticorpo, que confirma o diagnóstico de neuromielite óptica, que é a dosagem do anticorpo anti-aquaporina 4,
é disponível no SUS. Então, a gente tem muito o que lutar para conseguir estabelecer. A neuromielite óptica, eu digo que o conhecimento dessa doença é mais novo. E por isso que os protocolos ainda não existem. É uma doença mais rara que a esclerose múltipla. Isso impõe dificuldades adicionais. Mas eu acredito que existem duas questões. Existe a questão individual, né? A questão individual é o que o médico individual faz com o paciente. Então, se o médico ele tem dificuldade de conseguir um tratamento, é tentar contar com um encaminhamento para esse paciente com um centro de referência, que, independente do estado, numa capital, numa cidade maior, hoje existem centros de referência de neurologia com médicos mais especialistas para tratar essa condição que é rara e tão complexa. Tá? E dentro desse centro, lutar pelo melhor para aquele paciente. Mas, além disso, existe a necessidade de um esforço coletivo de médicos, pacientes e sociedade para a construção desse protocolo de tratamento da NMO no SUS, porque aí sim você vai em lei e com algo estabelecido do ponto de vista nacional, garantir opções para esse paciente com NMO, e é isso que a gente está lutando, né? Lutando com iniciativas como essa, né? A gente levar conhecimento da população, estimular o engajamento da população para participar dessas questões, dos pacientes, familiares, a classe médica, através das instituições e também de esforços coletivos, se unir para pressionar, né, a formação desse protocolo e o olhar, né, do governo e das entidades para essa doença rara, que ela pode ser muito grave, mas que tem tratamento. Tem algo que a gente tem comentado, né? Isso eu disse algumas vezes esse ano, que o neurologista ele se sente impotente quando ele tem uma doença neurológica que ele não consegue tratar, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa que a gente não consegue tratar. Mas o neurologista se sente ainda mais impotente e desconfortável quando existe uma doença que tem tratamento e ele não consegue oferecer esse tratamento para o paciente. E esse é o caso da neuromielite óptica hoje em muitas situações. Então a gente tem que mostrar que a neuromielite óptica é uma doença que quando você trata, você estabiliza, você evita surtos, você previne novas dificuldades. Então isso é algo muito importante para a gente entender. E aí, quando você fala, a gente repete o que a gente tem dito aqui em todos os episódios, né? Da importância do engajamento, de que todos nós percebamos que é luta de todos. Daqueles que lidam diretamente ou indiretamente com o NMO, dos pacientes, daqueles que sabem que, né? A partir do momento que tem acesso a essa informação de que estamos vivendo uma situação tão complicada, e negá-la é negligenciar também com a vida do outro, né? Que qualquer hora também pode ter necessidades outras que não necessariamente de NMO, mas que seja esse mesmo sistema, essa mesma dificuldade em relação aos raros. Então, é importante a gente trazer isso aqui. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a colaboração que ocorreu entre o BECTRIS e a Academia Brasileira de Neurologia, no esforço em relação às primeiras definições sobre esse protocolo, né? Como que foi definido isso? A gente gosta de uma história. Pode contar para a gente como foi essa história, o que você tem de informação e que é possível compartilhar com a gente, porque a gente fica com aquela sensação, às vezes, e eu vejo isso muito nos grupos de pacientes, né? Que os médicos não estão fazendo nada, os médicos não ajudam a gente, os médicos não brigam junto com a gente. E é importante mostrar quando acontece um engajamento médico desse nível, como aconteceu com a NMO, e o quanto que, e já deixar aqui registrado, né, o quanto que nós sentimos uma alegria muito grande, um alívio, né, porque esse consenso saiu e que ele abre as portas que a gente precisa para todas as outras coisas que vêm derivado disso aí. E a gente sabia que tinha que começar por aí também, né? Então, conta para a gente um pouquinho como foi isso. Ótimo. É importante diferenciar algumas questões aqui. Uma é que o protocolo de tratamento, né, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do SUS é algo que é criado e construído, claro, ouvindo especialistas, mas pelo Ministério da Saúde. Isso a gente ainda não tem, tá? Mas uma das formas de pressionar, estimular que o Ministério da Saúde institua esse protocolo é a sociedade médica se organizar e formar um consenso do tratamento baseado nas evidências científicas para que o Ministério da Saúde entenda como a classe médica, né, utilizando o que a literatura científica fala, organiza esse tratamento para NMO para poder fomentar a criação desse protocolo.
E exatamente no último Congresso Brasileiro de Neurologia, que ocorreu agora no mês de outubro em Campinas, foi divulgado, né, pela Academia Brasileira de Neurologia e o Bectrins, representando os neuroimunologistas brasileiros, o Consenso Brasileiro para Neuromielite Óptica. Então, ele foi trabalhado através de uma iniciativa em conjunto que organizou, né, estruturou como deve ser o tratamento de anemia no Brasil. Interessante, Cleide, que a gente fala que tem muito a se conquistar no Brasil, mas os primeiros consensos internacionais para neuromielite óptica foram publicados apenas em 2023. Isso não existia de forma estruturada nem no mundo. Então, baseado também no que foi publicado internacionalmente, houve essa construção desse protocolo, que deve ser publicado em breve, tá? E vai ajudar a estimular a construção desse protocolo no SUS, que é tão importante para os pacientes com neuromielite óptica. De forma geral, o que esse consenso diz, né, é que o paciente tem que ser tratado de maneira efetiva, tanto na fase aguda, como eu coloquei com pulsoterapia e plasmaférese, como com tratamentos preventivos. E nos tratamentos preventivos, a gente tem que considerar o melhor tratamento desde o início. Tá? Então, eu comentei de um tratamento off-label, que é o rituximab, e agora a gente tem 3 tratamentos on-label no Brasil aprovados. Tá? Um tratamento que chama satralizumab, que é uma medicação subcutânea, que o paciente pode aplicar mensalmente. Uma medicação chamada ravulizumab, que é uma medicação endovenosa a cada 2 meses. E uma medicação chamada enebilizumab, uma medicação endovenosa a cada 6 meses. Essas medicações, elas são de alto custo. Então, existe uma necessidade da incorporação de algumas opções, ou pelo menos alguma, que a gente ainda não tem nenhuma, opção terapêutica da neuromielite óptica no Brasil, no Ministério da Saúde, para que o médico consiga prescrever, o SUS adquira e forneça ao paciente. Então, esse é um passo inicial para facilitar e para estimular que exista esse protocolo. Esse consenso também considerou situações especiais. O que fazer na gestante, o que fazer em adolescentes. A gente sabe que a neuromielite óptica é uma doença que ocorre mais comumente em mulheres na idade adulta, mas pode acontecer inclusive em adolescentes. Então, existem algumas questões que também estão sendo trabalhadas no consenso. Então, nós estamos caminhando, né? É uma luta com muitas etapas, com muitos caminhos. É impressionante, por exemplo, como nesses últimos 2 anos a gente viu o fortalecimento das associações de pacientes, né, da coalizão NMO, com a BNMO, NMO Brasil, CDD, todos cresceram muito e estão fazendo esse barulho que é tão importante, né, trabalhar em várias frentes. Os médicos trabalhando na elaboração do consenso, o estímulo, né, a provocação ao legislativo. A gente teve a oportunidade em julho de participar de uma audiência pública que, ao meu ver, teve uma repercussão bastante positiva, né? Então, a gente está caminhando para poder garantir o tratamento de forma mais protocolar, né, no Brasil. Nós aqui na BNMO temos uma equipe multidisciplinar, porque a gente acredita que o tratamento da NMO precisa ser multidisciplinar na maioria dos casos. Então, como que é visto pela comunidade médica, como que é entendido essa necessidade dessa equipe, porque a gente sabe que na maioria do Brasil, muito mais difícil ainda do tratamento com o neurologista ainda é esse cuidado multidisciplinar. Mas como que é visto a necessidade dessas outras especialidades de profissionais de saúde para compor essa reabilitação, né, desse paciente? Olha, sem dúvida, Cleide, o médico não trata o paciente sozinho. Isso é uma questão inerente às doenças neurológicas. Então, quando o paciente tem uma doença neurológica, ele vai ter uma alteração visual, ele vai ter uma alteração motora, ele vai ter uma dificuldade de andar. Além de um tratamento farmacológico, que a gente fala, um medicamento, né, para prevenir novos surtos, para ajudar a recuperar o surto, ele vai precisar de algo que é reabilitação. Então, o tratamento com fisioterapia, o tratamento independente de sequela com educador físico, né, tudo isso tem que ser muito orquestrado. Né? Em casos de mielites, que às vezes se estendem ao tronco, pode acometer e levar, por exemplo, à disfagia, que é a dificuldade de deglutição, a importância de um fonoaudiólogo, tudo isso é fundamental. O impacto de uma doença crônica num paciente jovem, num paciente adulto, numa mãe provedora da família, num paciente no mercado de trabalho, tem aspectos psicológicos importantes. Então, profissionais relacionados à saúde mental são fundamentais. Então, isso é algo fundamental.
o desenho de uma estratégia de tratamento multidisciplinar que se passa pela fisioterapia, pelo educador físico, pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional, pelo psicólogo, por outros profissionais médicos, como urologista, por exemplo, para tratar de uma bexiga neurogênica, tá? Um psiquiatra em casos de comorbidades psiquiátricas relacionadas. Tudo isso é fundamental. E isso é algo que a gente também tem que evoluir muito no Brasil. A gente tem nos centros de referência, muitas vezes, uma dificuldade dentro do hospital. O paciente está lá acompanhando comigo como neurologista, mas de conseguir usufruir desses profissionais de forma rápida e efetiva em todo o sistema. Então, é muito importante também, nessa dificuldade que a gente vive, ter essas iniciativas de associações de pacientes que possam também trabalhar de forma coletiva para ajudar, né, a garantir o tratamento de multidisciplinar para o paciente, como vocês estão fazendo com a BNMO, né? É um trabalho bem interessante que a gente tem se sentido assim, muito gratificado. A gente tem sentido, na verdade, primeiro como uma missão mesmo, né, de que a gente pode fazer muito mais do que está sendo feito, do que a gente consegue, inclusive, fazer, e aí cada profissional vem trazendo um pouco da sua expertise e a gente tem conseguido dar um acompanhamento interessante para aquelas pessoas que não conseguem mesmo ter acesso à maioria desses profissionais, né? Então, estamos tentando ver formatos que sejam possíveis para a gente atender o maior número de pessoas, sim. Estamos já aqui na reta final, né, da nossa conversa, e eu sempre gosto muito de conversar contigo, porque me esclarece tantas coisas. Às vezes eu já escuto tanto, mas quando eu te escuto, eu aprendo mais sempre, eu fico muito feliz com isso. Mas eu também que a gente entende aqui dentro do Conexões Verdes que as conexões, para qualquer coisa, elas são feitas com as histórias, né? As histórias das pessoas, das suas escolhas, das suas evoluções. E eu queria que você contasse alguma história que você acha que seria relevante, seja de esperança, seja sua própria, motivos pelos quais você luta tanto junto com a gente, né? Ou de algum paciente, alguma coisa que você queira trazer para a gente que agregue a essas pessoas que estão escutando aqui, mesmo independente de serem pacientes ou não, serem profissionais de saúde, todos aqueles que estão nos escutando, que possam sentir um pouco mais dessa conexão e por que a gente acaba, no final das contas, fazendo o que a gente faz, sabe? Você teria alguma história assim para compartilhar com a gente? Olha, Cleide, eu como médico, né, eu vivo de histórias, né? Todo dia são histórias e cada história importa muito, né? Então, antes de contar uma história específica de algum paciente, eu queria contar a minha história com o Hospital do Servidor Público, né? Então, eu fiz a minha residência no Hospital das Clínicas da USP e quando eu assumi o concurso no servidor, eu comecei a atender os pacientes internados e os pacientes chegavam com quadros de mielites graves, com neurites ópticas graves, e a gente tinha muito pouco instituído o que fazer com esses pacientes. Então, uma das grandes questões foi brigar institucionalmente para conseguir o tratamento de surto de forma adequada para o paciente. Então, o tratamento do surto hoje para NMO, ele precisa contar com a plasmaférese. Muitas vezes os pacientes, eles viram para alguns colegas, perguntam para mim, mas no meu hospital não tem. Então, muitas vezes vale a pena você referenciar para um hospital que tem. E no nosso hospital, a gente tinha muita dificuldade de conseguir a plasmaférese. Então, o pessoal da hematologia, né, que é o pessoal do banco de sangue, que realiza esse procedimento, falou, Eval, a gente vai precisar que você crie um protocolo institucional. E a gente foi criando, através de revisão de artigos, escrevendo um protocolo institucional para conseguir a plasmaférese e justificar que o hospital fizesse nos pacientes com NMO esse procedimento. Isso durou alguns anos e a gente criou esse protocolo. E o protocolo ficou tão bem respaldado que a gente falou, opa, eu acho que a gente pode utilizar isso de forma mais ampla. Então a gente acabou publicando esse protocolo ano passado numa publicação científica, uma revista chamada Arquivos de Neuropsiquiatria, né, que é a principal revista de neurologia no país, com uma sugestão de um algoritmo nacional. Então, quando a gente vê da primeira dificuldade até essa publicação, a gente tem muitas histórias de pacientes que internaram no servidor sem andar e, meses depois, já estavam andando sem apoio. Por quê? Porque receberam a plasmaférese para tratar o surto de uma forma precoce. Pacientes que tinham déficits visuais graves, que receberam a plasmaférese, e tudo foi uma questão de um esforço de anos, né? E hoje, quando os colegas falam, Eval, hoje, para conseguir a plasmaférese dentro do seu serviço, eu utilizo o artigo do servidor
para justificar. Então, a gente vê que o nosso trabalho, porque às vezes, Cleide, né, e vocês com certeza sentem isso, a gente fala, nossa, a gente trabalha e parece que o nosso trabalho não dá resultado, né? Mas isso às vezes demanda um tempo, né? Assim como eu tenho certeza que todo o trabalho feito por vocês, todo o trabalho feito em conjunto, né, tudo que a gente trabalhou esse ano, projetos de comunicação sobre a doença como esse que a gente está fazendo, a audiência pública, o engajamento no Março Verde dos pacientes, tudo isso a gente vai olhar para trás e uma história vai ter sido construída, né? Então eu queria compartilhar isso, eu estou muito otimista com os ganhos que a gente vai ter nos próximos meses e anos para a neuromielite óptica. Claro que o nosso maior desafio é o tempo, né? Porque o tempo de uma doença neurológica, ele não pode esperar. E por isso que a gente tem que ser muito incisivo quando a gente briga pelos direitos dos pacientes com neuromielite óptica. Mas eu sou esperançoso, a gente tem se unido enquanto rede também para acolher esses pacientes, para facilitar o diagnóstico, para que esse paciente chegue, para mudar a história dos pacientes com neuromielite óptica, que eu sempre digo, é uma doença tratável. E doença tratável em neurologia é tudo que a gente precisa. Então, como vocês podem perceber, né, só temos que agradecer muito, tanto você ter vindo aqui conversar com a gente, mas principalmente por todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, tudo que você empenha como pessoa, não só como profissional, e todos os anos de estudo que você tem aí na sua bagagem, mas como você empenha como ser humano para ajudar os outros seres humanos. E nesse caso específico aqui, eu falo pelas pessoas com NMO. Muito obrigada mesmo por esse olhar sensível que você tem, por esse cuidado que você tem, por estar sempre percebendo que as coisas estão lá na frente, mas só que a gente tem que fazer o que tem que ser feito agora, para que esse lá na frente possa chegar e que chegue o mais rápido possível. Então, muito obrigada de verdade por você fazer tanto pela NMO nesse país. Eu agradeço muito, Cleide, é muito prazeroso trabalhar com os pacientes, tá? Agora falando a minha experiência como médico, eu também, outra fala que eu tenho é que a gente como médico, a gente é ensinado a trabalhar individualmente, né? Eu com cada paciente meu. E na neurologia eu fui aprendendo como é potente e poderoso quando a gente trabalha coletivamente, né? Quando a gente pode trabalhar de esforços, por exemplo, com a associação de pacientes para fazer transformações coletivas. Eu acredito que isso é o papel do médico também, né? Participar de projetos, iniciativas que podem transformar o coletivo do Brasil. O nosso grande objetivo em NMO, de forma coletiva, é a gente ter um protocolo no SUS para esses pacientes com NMO. Eu agradeço muito, conte comigo nessa jornada, estamos juntos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E o prazer todinho nosso. E aqui a gente fica com mais um episódio do nosso podcast Conexões Verdes. Eu sinto assim o coração bem mais quentinho. E segue a gente, continua escutando aí a nossa trilha, para você conhecer um pouquinho mais sobre a neuromielite óptica, nessa trilha especial que a gente fez para essa patologia, como o doutor disse, que é tratável, mas que ainda está muito negligenciada no nosso país. Então, um cheiro a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima! Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca.